vocês precisarem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar lá no chat de boa. Vamos lá. A gente vai fazer um caminho hoje. Primeiro, entender o problema da gestão de memória. Porque a solução utilizando ponteiros, a solução usando ponteiros inteligentes, e como a gente pode utilizar esses ponteiros inteligentes para ficar movimentando o nosso bloco de memória de um local para o outro, e a gente vai utilizar um exemplo de um banco. Tá? Então, esse é o nosso cronograma de hoje. Então, para você que tem dificuldade com ponteiros, vai ser maravilhoso. S05 shared. Vamos entender qual era o nosso problema inicial. Nosso problema inicial o filho chora e a mãe não vê. Não entendi. Traduz para mim. Tá. Vamos entender qual era o nosso problema inicial. Aí o stream. Hoje eu vou. Tô com preguiça, eu vou usar using namespace. Não, o objetivo é justamente o contrário. Eu gosto das aulas gravadas, mas tem alguns conteúdos que são tão sensíveis que é importante que vocês estejam dando feedback se o ritmo está sendo adequado, porque a aula gravada é sempre mais densa e mais apressada do que a aula presencial. Então a gente tem 2 horas para trabalhar esse conteúdo, que, por exemplo, se eu fizesse uma aula gravada, eu faria em 40 minutos. Entendeu? Então é justamente porque precisa da participação e da cooperação e de andar no ritmo de vocês que a gente está fazendo gravado. Porque se fizesse gravado de 2 horas, aí ninguém assistia. Muito sofrido a aula gravada de 2 horas. Então vamos lembrar aqui qual é o nosso problema. Aí a gente relembra um pouquinho sobre ponteiros, alocação de memória, a gente resolve com ponteiros inteligentes. Então vamos entender aqui qual é a nossa situação. Você tem um ponteiro, ou seja, ele é capaz de guardar um endereço. Se por acaso você tem um escopo interno, que pode ser um if, um for, uma função, qualquer coisa, e dentro desse escopo você cria um bloco de memória, que a gente diz que é um bloco de memória estático, um bloco de memória de escopo, porque esse bloco de memória que foi alocado para o i vai ser destruído quando o escopo dele for finalizado, e você salva esse endereço em algum lugar. Por exemplo, eu salvei aqui no P. Bem aqui embaixo, se eu tentar acessar o P, eu ainda vou conseguir. Só que isso pode me gerar uma série de problemas. Então, eu vou mandar mostrar tanto o conteúdo de P quanto o valor de P. Isso daqui seria o valor. E com o asterisco a gente poderia dizer que é o conteúdo. Todo mundo entendendo qual é o problema? Então, o que é que eu tenho aqui? Criei um bloco de memória, salvei o endereço desse bloco de memória e estou tentando acessar ele aqui embaixo. É bem capaz disso daqui dar aparentemente certo e eu conseguir imprimir o 42. Ok. Então, esse bloco de memória e o 42. Então, vamos entender qual é o problema bem aqui. Mas, professor, funcionou? Funcionou. Se eu tentar alterar, eu posso alterar? Pode, mas não deve, mas pode. Então, posso dizer, no conteúdo de P, eu vou colocar o 57. E aí eu mando mostrar que o conteúdo foi alterado. Então, vamos entender qual é o problema. Fazer aqui uma analogia. Imagina que você está viajando. Aí você quer alugar um quarto de uma pousada de um hotel para ficar. Aí você chega lá e diz para o atendente, olha, eu queria alugar esse quarto. Aí ele diz, por quanto tempo? Por tempo indeterminado, o tempo que eu precisar. Memória de escopo, certo? Aí você anota o número do quarto. Seria o nosso ponteiro. Anotei no P o número do quarto.
Quando você sai do escopo, ou seja, quando você vai embora, você devolve o acesso ao quarto. O quarto não é mais seu, mas você ainda tem o número do quarto que você estava alocado, anotado. O que acontece se você tentar chegar, esqueci meu celular dentro do quarto? Você pode simplesmente voltar no dia seguinte, entrar lá, aproveitar que a porta está aberta, entrar na porta e procurar seu celular? Poder, você pode. Mas qual é o problema? O problema é que aquele quarto, aquele bloco de memória não é mais seu por direito. Então pode ser que dê tudo certo, seu celular está lá em cima, o quarto estava aberto, você acessou, você pegou, você até modificou, sei lá, trocou, usou, passou o dia lá utilizando, e aí não vai dar problema nenhum. Ou você pode abrir a porta lá e ter alguém lá e vai achar que é um assalto, você leva um tiro e morre. Pode. Então, assim, o fato de você não ter mais direito àquele bloco de memória significa que o acesso ele implica em riscos, tanto o acesso de leitura quanto o acesso de escrita. Você vai estar lendo um bloco de memória que pode ter outro valor, e você pode estar escrevendo num bloco de memória que agora é um bloco crítico de memória, que na hora que você escrever, você vai crashear o teu programa vai quebrar. Esse é o problema. Você tá de você tá eu passei uns 2 dias pensando numa alegoria para conseguir falar sobre ter o endereço e não ter o acesso. Essa foi a melhor que eu consegui, então, se tiver ficado bom. Ok, você ainda tem o endereço, mas não tem o acesso. Vamos pensar agora em um outro problema. Como é que eu faço, então, para criar um bloco de memória que sobreviva ao escopo? Porque a gente já entendeu que esse bloco de memória aqui, ele não sobrevive ao escopo, que é um bloco estático. Professor, esse escopo, o que é que significa esse escopo? Esse escopo é qualquer coisa. Por exemplo, esse escopo poderia ser uma função. Por exemplo, pegar valor. Então, pegar inteiro. Mesma coisa aqui, int, pegar inteiro. Você vai... Estou fazendo uma outra forma de escopo, tá? Você vai retornar o endereço de um inteiro. Aí eu vou pegar essa informação aqui e vou colocar aqui, ó. Ao invés de dizer que eu vou guardar em P, eu vou retornar o endereço de I. Ó, meu código funciona. De acordo com a sintaxe, ela está correta. Criei um inteiro, só que é estático, retornei o endereço desse inteiro. Estou retornando o endereço de um inteiro. Estou colocando o endereço desse inteiro em P. P recebe pegar inteiro. Só que vocês entenderam já o problema do escopo? O meu P está endereçando um bloco de memória ao qual eu não tenho mais direito de leitura ou escrita. Existe na memória? Existe, mas não é mais meu. Então isso poderia ser uma função, um if, um else, qualquer coisa. Tá? Eu vou deixar o exemplo do bloco vazio aqui, que fica do escopo vazio, que fica mais fácil de a gente enxergar. Não. Tá. Como é que eu resolvo esse problema? Eu resolvo esse problema criando um bloco que sobreviva ao escopo, ou seja, criando um bloco dinâmico. E eu faço isso utilizando o new. Então, quando você dá um new, você cria um bloco de memória dinâmico, né? O que a gente chama de heap. Então, você poderia fazer o seguinte, ó, que, só para usar outra variável, recebe, tanto faz, né? Recebe new int 42. Mesma coisa que eu fiz no anterior, estou fazendo aqui. O meu new, ele retorna um endereço de um inteiro. Retorna uma posição da memória que tem um endereço de... uma posição da memória que eu vou ter direito de escrita e leitura. É isso que o meu new faz. E olha aqui a construção. Quando a gente faz isso daqui, new, vou até colocar entre aspas, new int 42, eu estou criando um bloco de memória e colocando o valor 42. Que seria a mesma coisa se eu fizesse new int
42. Mesma coisa. Porém, se eu fizer utilizando o colchete, newInt 42, isso daqui não é mais um bloco, um inteiro. Isso daqui são criando 42 blocos de memória para armazenar os valores. Então, isso daqui são 42 inteiros, isso daqui e isso daqui são um inteiro inicializado com o valor 42. No caso, você não nomeia o bloco e só acessa por ponteiro, o ponteiro é a forma como eu nomeio o bloco, o exato. Então, o meu Q tem o valor do inteiro, exato. Eu não tenho como eu nomear isso. O que eu tenho é como solicitar e armazenar o endereço que me foi dado nesse ponteiro. Então, eu posso fazer agora P recebe Q, só lembrando que essa inicialização aqui é a mesma coisa que essa, né? Então, eu pedi um bloco de memória na RIP, ele me dá esse bloco de memória, eu guardo o valor desse endereço, por exemplo, ele me deu o valor 500. Esse new retornou 500 para mim, ou seja, na posição 500 de memória está reservada para o meu uso. Já que é um inteiro, vai ser a posição 500, 501, 502, 503. Esses 4 bytes estão alocados para mim e não vai ser alocado para mais ninguém. Esse valor 500 está armazenado em Q. Agora, o valor 500 também está armazenado em P. Quando eu chego na linha 19, por exemplo, o Q desaparece, mas o bloco 500 ainda é meu. Então, se eu perguntar qual é o valor de P, ele vai dizer, ó, o valor de P é 500. Qual é o conteúdo de P? Aí ele vai dizer o quê? O conteúdo de P é 42. O valor de P é 500. Se eu colocar 57 no conteúdo de P, então o P não vai ter mais 42, vai ter 57. Se eu perguntar o que é que tem no conteúdo de P, ele vai dizer que tem 57. Tudo bem? Todo mundo feliz e satisfeito? Oi, professor, qual a diferença entre fazer uma variável? Oh, perdão, Lucas, eu não tinha visto. Não tem, ok? Assim, isso é... Como é que a gente diz? Isso é regra de escrita. Eu normalmente utilizo a regra do kernel, que é colocar coladinho na esquerda. Mas se você quiser colocar sempre separado, na hora que você cria o tipo, você pode colocar. Então, na verdade, às vezes eu uso de um jeito, uso de outro. Assim, você pode fazer sempre igual. Por exemplo, aqui eu coloquei separado, aqui eu coloquei na direita, aqui eu coloquei na esquerda. Em termos de comportamento, vai ser tudo igual. Mas se você quiser, você pode colocar sempre do lado esquerdo, como a regra do kernel diz. Na regra do Google, se eu não me engano, é do lado direito. Tanto faz. Tá? Sempre no meio. Professor, o bloco é acessado em todo o código ou tem coisas não? Depois que você pede a memória, o valor 500 é seu, e como você vai compartilhar essa informação, aí é liberdade sua. É como se você tivesse um valor. Aquela variável, a variável P, sabe o valor dela. Você poderia ter colocado diretamente o P bem aqui, né? Precisava de fazer esse lereado de guardar num canto e colocar no outro. Eu só fiz isso para ficar explícito, tá? Mas você poderia fazer também assim. O que importa é que o valor de P te dá acesso a um bloco de memória em que você tem direito à escrita e leitura, e é seu até que você o devolva. E aqui a gente chega no ponto que é o problema da alocação de memória na RIP, que é quem tem a responsabilidade de devolver essa memória. Se você utiliza o teu código do jeito que ele está aqui, puxando memória e nunca devolvendo, você vai ter o que a gente chama de vazamento de memória. Você consegue ver o vazamento de memória rodando no analisador qualquer de memória. Eu acho que já fiz isso com vocês, mas vou fazer aqui. Vou pegar o teu. Ó, aqui ele já está avisando, ei, filho, você está retornando o endereço de uma variável local, você não pode retornar o endereço de uma variável local. Tudo bem, vamos comentar isso. Dependendo dos parâmetros que você coloque no GCC, o próprio GCC G++ já faz algumas varreduras.
Então aqui eu tenho o meu binário, né, o meu código executável, e eu vou passar o Valgrind, ponto barra solve. Eu quero que o Valgrind rode e o Valgrind atua como uma camada de interceptação de solicitações. Então, na hora que o solver pede memória, passa pelo Valgrind, ele registra que essa memória foi pedida, pede para o sistema operacional e entrega a memória para o executável. E aí ele fica controlando como se fosse uma camada e ele consegue perceber se está tendo ou não está tendo vazamento de memória. Então aqui ele rodou e diz, olha, foram perdidos 4 bytes num único bloco que foi chamado. E aí ele mostra que está tendo vazamento. Então toda vez que você pede memória, você tem que devolver. Você pede com new e devolve com o delete. Delete P. Agora que se você fizer isso, você vai estar devolvendo a memória. Professor, e se eu não devolver a memória? É uma coisa feia que você não vai para o céu. Pedir as coisas e não devolver é roubo. Diziam isso das borrachas da época do colégio. A mãe dizia assim, meu filho, de quem é essa borracha? Ah, de um coleguinha, eu pedi e esqueci de devolver. Meu filho, isso é roubo, meu filho. Perdão, mãe, eu devolvo amanhã. Leve essa para dar de presente pro seu coleguinha. Tá bom. Bora lá. Falando sério agora. Não, é roubo, mas vamos lá. O que é que eu quero dizer com isso? Se você não devolver, o sistema operacional que faz a gestão da memória, atualmente, quando o teu programa encerra, toda a memória que ele deu para o teu programa, ele recolhe de volta. Toda recolhe de volta, a memória vai ser recolhida. O problema é quando o teu código fica rodando e fica consumindo memória. Eu lembro de um programa de um aluno de FUP, que hoje em dia ele está muito bem da vida, já se formou há muito tempo. O jogo dele só funcionava 3 minutos. O meu jogo tá ótimo, era muito legal, era tipo um labirintozinho. E aí, tipo, ele andava pelo labirinto e eu pedi, cara, faz o seguinte, bota como se fosse uma lanterna, só ilumina para onde o bonequinho estiver olhando, ficou legal. Só que o jogo dele só funcionava 3 minutos. Depois de 3 minutos, o jogo dele parava, dava um core dump lá. Esse professor não conseguiu descobrir por que ele só funciona 3 minutos. E era um número bem mágico, sabe? 3 minutos. Aí ele disse assim, se por acaso eu tiver com o navegador aberto, ele funciona ainda menos tempo. Aí disse, pronto, tá tendo vazamento de memória. E quando a gente botou um monitor para rodar, o código dele começava a rodar e a quantidade de memória começava a subir aos pouquinhos, entendeu? Ou seja, ele só pedia memória e nunca devolvia. E uma hora estourava. Então, vamos discorrer um pouquinho sobre essa ideia aqui, tá? Com certeza. O cara tinha que terminar em 3 minutos ou o programa fechava. Se o cara queria mais tempo para jogar, ele tinha que comprar mais memória para o computador. Era realmente um programa desafiante. Vamos aqui, pessoal. Vamos entender o seguinte. Mesmo aqui nesse caso do delete, a gente tem que entender o que é que o delete faz. Vamos aqui. O que é que o delete faz? O delete, ele invoca o construtor do tipo se o tipo tiver um construtor. Então, por exemplo, invoca o destrutor do tipo. Então, se você tem um tipo e o teu tipo tem um construtor e o destrutor, o delete vai invocar o destrutor daquele tipo. Porém, contudo, entretanto, todavia, nesse caso aqui, se eu ainda pedir para me mostrar o valor e o conteúdo depois do delete, nesse caso, eu posso ter uma surpresa. Tá? Se eu perguntar, ei, qual é o endereço de P? Ele ainda vai dizer, ei, o P é 500. E qual é o valor de P? Talvez 57. Olha para cá e tenta entender. O delete, ele informa para o sistema que você não quer mais aquele bloco de memória. É como se você chegasse lá no administrador do hotel e dissesse, ei, eu não quero mais o quarto. Então você disse para ele explicitamente que não quer mais o quarto. A partir daquele momento, ele fica livre para emprestar o quarto ou alugar o quarto para outras pessoas. Porém, contudo, entretanto, sobrevia, você ainda sabe onde o quarto está. Você ainda tem o endereço do quarto, você ainda pode ir lá abrir a porta e entrar. Então, o delete, ele não apaga a tua variável, ele conversa com o SO. Ele avisa, eu não quero mais esse quarto.
Porém, contudo, entretanto, sobrevia, a responsabilidade é sua de esquecer o valor do quarto, esquecer onde o quarto está. Se eu rodar, provavelmente vai dar 0. Aqui, ó, ele colocou lixo. Então, se eu perguntar qual é o endereço do quarto, é esse. Qual é o valor? É esse. Alterei. Qual é o valor? É esse. Qual é o valor da variável? Ou seja, o valor do endereço. O endereço ainda é o mesmo. Qual é o contudo dele? O delete fez questão de colocar lixo lá dentro. Se rodar de novo, vão dar outras coisas. Então, o delete, no meu caso aqui, ele apagou o conteúdo. Eu acho que até apagou o conteúdo. Mas você ainda sabe qual é o valor do endereço. Então, o que é a sugestão? Se você vai fazer o delete, também apague o valor da variável. P recebe no PTR, especialmente em estrutura de dados. Teve um vazamento Só lembrando, o delete apaga, mas o free não apaga. Da mesma forma que o new, ele invoca o construtor e faz a inicialização dos dados, o delete invoca o destrutor e faz a destruição dos dados. Mas o malloc não faz inicialização dos dados e o free não faz a destruição. Vocês conseguem acompanhar a diferença entre eu devolver a memória e eu esquecer da memória? Acho que malloc free é porque é do C. É porque para quem vem do C, você alocava dados com o malloc, que é a mesma coisa do new, assim, é parecido com o new, e o delete, ele faz o que o free faz. Vocês não tiveram, quem vem de JavaScript não precisa disso. Eu só estou falando aqui para quem veio do C. Quem veio do C não utilizava o new para fazer alocação dinâmica, usava o malloc. E não usava o delete para fazer destruição de dados, usava o free. Ah, tá. Ok. Então, tô só explicando que existe uma diferença deles, tá bom? Então, o teu new, ele invoca o construtor. Lembra do construtor que vocês criaram? Invoca o construtor. Ele chama a memória e invoca o construtor da informação. Enquanto o delete, ele libera a memória e invoca o destrutor da informação. Em C, só para assim, quem ainda programar em C ou tiver curiosidade, o malloc, ele não faz a inicialização ela tem que ser manual, e o free não faz a destruição. A destruição deve ser manual. Então, você deve esquecer qual é o bloco de memória, mas você também pode fazer o seguinte, ó, nesse bloco de memória, eu vou zerar o bloco de memória e vou esquecer onde essa memória estava. Isso aqui é importante por motivos de segurança. Tá? Em C++ você não precisa disso. No PTR, é o valor que diz que um ponteiro é nulo. Que um endereço é nulo. É tipo aponta para o zero. É como se eu fosse colocar aqui o zero. Qual é o valor default para uma string? O valor default para uma string é, se colocar isso daqui, ele vai iniciar como se fosse vazio. Quando você não coloca nada, ele usa o valor default. O valor default para uma string é vazia. Qual é o valor default para um inteiro? É zero. Qual é o valor default para um double? 0, 0. Um pouquinho diferente. O null, ele é um macro que vai pegar o tipo que você tem e colocar o valor default dependendo do tipo. É parecido. Só que o nulo não é um tipo. Null, ele não é um tipo. Ele é um macro que joga zero e tenta converter. No PTR é equivalente a zero. Se você tentar perguntar, no PTR, eu consigo comparar com zero? Eu acho que provavelmente isso daqui vai ser true. Só que a gente está falando de um tipo. Por exemplo, se você tentar atribuir int p e colocar zero, você não deve fazer isso, tá certo? Você deve dizer que ele é um ponteiro nulo, ou endereço zero. Poder eu posso? Pode. Você pode fazer um monte de coisa. Pode quebrar um prato? Pode, mas não deve. Entendeu? O certo é utilizar o tipo.
o tipo para representar que o endereço não está inicializado ou está inicializado com o valor default 0, seria o tipo do PTR. Então é isso. Se você utilizar P recebe no PTR, significa que o P que antes guardava o valor 500, agora vai guardar o valor 0. Se você quer apagar o valor, você não pode atribuir no PTR. Você não pode fazer int x recebe no PTR. Porque no PTR ele representa um endereço. Você não deve fazer isso. Você deve fazer int x recebe 0. Que 0 representa um inteiro. No PTR é a representação de um endereço nulo. É como se você colocasse 0 aqui. O conteúdo é obtido com asterisco e o valor é obtido sem o asterisco. O valor de um ponteiro, ele é o endereço. Por isso que eu coloco o valor. Qual é o valor de P? 500. Se eu perguntar assim, P é 500? Ele vai dizer sim. O valor de P é o endereço. Qual é o conteúdo de P? Aí eu quero saber do conteúdo de P utilizando um asterisco. O conteúdo de P é 42. Nesse endereço 500 eu coloquei o 42. Bora lá, assim que é bom, vocês perguntando e a gente tirando dúvida. Tá, então aqui eu perguntei, o que é que o P guarda? O P guarda o valor 500, ou seja, o endereço 500. E qual é o conteúdo de P? O conteúdo de P, o meu delete rodou o destrutor do inteiro e só deve ter sobrescrevido com um lixo qualquer. Tudo bem? Então, a gente chegou aqui no nosso problema. Nosso problema é quem é que deve fazer a gestão da memória? Quem é que deve dar os deletes? E nesse caso, esse processo de gestão de memória, depois do no... Ah, tá. 0. Aí eu criei umas variáveis aqui que eu não estou usando, deixa eu apagar elas. Outra variável que eu não estou usando, linha 36. 0. No PTR é o tipo que representa o endereço 0 de memória. Você colocar 0 também vai funcionar? Vai, porque da mesma forma que o char ele é convertido para inteiro representando o código ASCII, o endereço, que é um hexadecimal, também consegue ser convertido para inteiro. Entendeu? Então, 0 significa posição 0 de memória, nulo significa posição 0 de memória. Ok? Pá, pá, pá. Vamos para a próxima parte. Ok. Se você pensar no carro, vamos aqui para o code carro.cpp. A gente tinha um probleminha no carro. Se vocês se lembram, a gente criava o carro. A gente tinha um carro, o nosso carro guardava uma pessoa. Vou criar aqui uma pessoa só mesmo com o nome. Já criou aqui com o nome e a idade. Moto, carro, bicicleta, tanto faz. Bike. Agora nosso não vai ser mais carro, não. Vai ser uma bike. Deixa a bike, deixa. A nossa bike, ela vai ter uma... Esqueceu só de criar os atributos. A gasolina tá muito cara. String name e int age.
Criei aqui uma pessoa com nome e idade. Ficou faltando só aqui o friend. Só aqui para mostrar nome e idade. Meu toString aqui para imprimir uma pessoa. Tá aqui a pessoa. Nome e idade, eu inicializo passando nome e idade. Como eu sou uma pessoa esperta, eu já vou criar aqui os valores default. Se o nome não for passado, vai ser 0. Se a idade não foi passada, vai ser vazio. Se a idade não for passada, vai ser 0. Beleza. A minha bike, a minha bike só vai poder andar uma pessoa na bike. Então, eu vou ter o assento. Assento, eu assento na bike, pessoa, vou chamar de pessoa. Então, eu vou ter um person, pessoa. Vai poder sentar uma pessoa na bike e a pessoa vai poder pedalar. Só isso. Então, vou inicializar aqui minha bike. Se por acaso não for passada nenhuma pessoa na hora que a bike for criada, eu quero inicializar isso daqui com o PTR. Beleza? E aí, eu vou só mandar aqui imprimir a bike. Para imprimir a bike, eu vou colocar assim. Só. Então, para imprimir, eu passo a bike. E eu pego, ó. Bike é estático. Através da bike, eu acesso a pessoa. Ponto, pessoa. Então, B é uma bike. B.pessoa é a pessoa que está na bike. Só que a pessoa que está na bike é um ponteiro. Como é que eu transformo um ponteiro para a pessoa no conteúdo, na própria pessoa, colocando um asterisco? Então, agora eu estou mandando imprimir a pessoa que está na bike. Beleza. Então, agora bora para mim. Todo mundo feliz? Se eu criar aqui o João, vou. Só que se eu fizer. Isso daí me serve para eu pegar alguma coisa. Então, por exemplo, se eu quisesse pegar o nome ou a idade da pessoa, eu utilizaria setinha. Só que eu não quero o nome ou a idade, eu quero a pessoa. Então, eu quero transformar de ponteiro para pessoa em pessoa. E aí eu preciso do asterisco. Então, bora lá. Criei uma bike e passei o endereço dessa pessoa. Ok. Tá. Então, bora lá. Vamos pensar nos tipos. Sempre que você se confundir, você pensa nos tipos, tá certo? E você vai adicionando elemento por elemento. Só B é o quê? Só B é uma bike. Você pode ver aqui, ó, B é uma referência para bike, ou seja, B é uma bike. E ponto pessoa, ok. Por que é o ponto, professor? Porque como a bike é estática, eu acesso algo que está dentro da bike utilizando o ponto. Então, B ponto pessoa, eu estou acessando a pessoa que está na bike. Então, o que é pessoa? Pessoa é um person asterisco. Então, B ponto pessoa é um endereço de pessoa. Se eu mandar imprimir B ponto pessoa, ele vai me imprimir o endereço dessa pessoa. Eu não quero o endereço da pessoa, eu quero a pessoa. Então, como é que eu faço para pegar uma variável, que é um ponteiro, e obter o conteúdo dela? Eu coloco um asterisco na frente. Então, eu coloco um asterisco em b.pessoa, para isso daqui me retornar um objeto do tipo pessoa. Então, quando eu coloco o asterisco na frente, eu tiro o asterisco, tiro o fato de ser endereço. Então, isso daqui é uma pessoa. Se eu mandar imprimir uma pessoa, ele vai invocar esse método aqui, e aí vai imprimir a pessoinha. O valor de um endereço, de forma geral, é inútil? Você não manipula o endereço. Você simplesmente manipula o elemento que está no endereço. Ok, vamos ver agora. Tá, ele está reclamando, ó, olha aqui, ó, a gente tem que se acostumar com os erros porque é fácil de descobrir o problema.
Declarado na linha 20 é inacessível. Por que esse carinha é inacessível? Alguém já saca de cara? Já cometeu esse erro muitas vezes? Exato. Quando você cria uma classe, tudo é privado, a não ser que você declare como público. Public. Agora, o construtor e o método de escrita são públicos. Esse é o tipo de coisa que só você errando que você sabe, né? Beleza, então se eu mandar imprimir a minha bicicleta, ele vai mostrar os quadradinhos e a pessoa dentro. Cadê? Cadê? KP. Escrevi carro, mas não é carro. Paciência. Ué, por que está aparecendo o endereço de memória? Provavelmente porque eu esqueci o asterisco aqui dentro. Não botei o asterisco. Aí ele está mostrando o endereço da pessoa. E o João de 20. O que é que tem de errado com esse código? Nada. Beleza? Só que agora eu vou precisar de vou ter que fazer um loop, e nesse loop eu vou ficar inserindo pessoas aqui dentro da minha bike. Aquelas bike compartilhadas. Então eu vou fazer isso daqui virar um loop. Vou fazer assim. Faça para sempre. Faça para sempre, salva a vida da gente. Certo? Então eu vou fazer aquela brincadeirinha de ficar lendo o conteúdo, ficar lendo o comando e chamando os métodos. O que é que eu vou fazer de método aqui? Vou fazer de método o embarcar. Embarcar na bicicleta não existe, né? É subir na bike. Subir na bike. Subir. E aí eu vou receber uma pessoa. É bom. Então, para subir, vou fazer bem simples. Não vou mandar mensagem de erro, não. Vale-me Deus, está dizendo que aqui só pode andar de bike com mais de 18. Copilot. Não sei qual país que você mora, mas onde eu moro começa de pequenininho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se não existe ninguém na bike, se this ponto pessoa for igual a nulo, eu coloco a pessoa na bike e aí você void aqui só para eu simplificar a minha vida, tá? Então, se não, eu vou precisar que seja bom. Vocês vão entender já por quê. Return true. Se não deu certo, return false. Beleza. E aí eu vou fazer também o bool descer da bike. Descer da bike. Descer da bike me retorna uma pessoa que desceu. Pessoa que desceu. Então, retorna o tipo person asterisco. Eu preciso do endereço do cara que desceu da bike. Eu coloquei ele dentro da bike, eu vou tirar ele dentro da bike. Então, o que é que eu vou fazer? É o seguinte. Preciso salvar quem está na bike. Se você ficar usando português e inglês, mata um. Salvo o cara que está na bike, seto a criatura que está na bike para nulo e retorno o cara que está na bike. Esse processo de fazer backup, atribuir e retornar, ele pode ser feito em um único passo. E eu acho que eu já falei disso. Qual é o comando que me permite fazer backup, atribuir e retornar? Exchange. Então eu posso dizer o seguinte: retorna stdx change de na pessoa eu vou colocar no PTR e vou pegar o valor antigo. Mas eu sempre tenho problema com isso. É que eu sempre escrevo isso errado. Eu estou escrevendo. Não. Estou escrevendo errado. Não era não. Será que é isso?
Engraçado, tem hora que essa carniça funciona, hora que não funciona. Ah, valeu. Obrigado. Sabia não que tem umas funções do sucesso aqui, é? E tem as funções do sucesso, ó. Depois eu olho. Beleza, então, DC está funcionando. O professor precisa testar se é nulo ou não. Não, porque na pior das hipóteses ele vai atribuir nulo para algo que já é nulo e retornar nulo, então vai fazer nada. O problema é justamente quando eu estiver aqui dentro do laço. Bora dentro do laço. Eu vou criar uma uma motoca estática, não, uma bike estática que eu vou ficar gerenciando, tudo bem? E aí eu vou aqui para o meu loop. Então, para o meu loop, eu vou precisar de uma string para poder ler a linha. Vou ler a linha toda. Vou criar aqui um string para poder pegar include ss string. String na linha. Vou pegar o primeiro elemento da linha, a primeira palavrinha que a pessoa digitou, e agora eu vou fazer os testes. Se a pessoa digitou exit, eu vou sair. Se não, qual é o próximo comando que ele pode digitar? Ele pode digitar um show. Se o meu comando for subir, a pleura, não. Deixa que eu faça aqui. Se o meu comando for show, eu vou só mostrar a motoquinha. Você achando esperto, hein, Copilot? Daqui a pouco você vai ser mais esperto do que eu, mas ainda não. Out a bike. Outro caso, se por acaso ele digitou subir, aí a gente começa aqui a nossa odisseia. Sai, deixa que eu vou digitar. Eu vou precisar de um nome, string name, e vou precisar de uma idade, int, age. Vou ler as duas informações, vou inicializar os dois. Vou ler as duas informações do meu fluxo. Você vai digitar subir, e aí vai digitar as duas informações. Do meu fluxo eu vou pegar o nome e idade. Agora eu preciso criar a pessoa e passar a pessoa lá para a motoca. Então eu vou fazer agora moto não, rapaz, eu tô que tô. Bike.subir. E aí eu vou passar a minha pessoa. O que é o problema dessa solução bem aqui? Quem é que consegue sacar o problema dessa solução bem aqui? Em especial a linha 58. Exato. Esse P que está sendo criado bem aqui é uma memória de escopo, né? É uma memória estática. Então eu estou guardando o endereço de P dentro da bike. Na hora que ele sair do else, na hora que ele sair daqui, né? Na hora que sair para o próximo loop, acabou-se. Eu vou estar referenciando um espaço de memória que nem deveria existir. Ah, professor, é muito fácil. É só criar uma pessoa dinâmica. Aí você entra em outro problema. Tudo bem? Vou subir criando um bloco dinâmico. Está resolvido o meu problema. E aí eu boto a pessoa dentro da moto. E aí, de quem é a responsabilidade de deletar esse bloco aí de memória? Aqui, como o nosso programa é muito simples, não é simples dizer. A responsabilidade deveria ser da main, porque é a main que está criando, então deveria ser dela. Ou deveria ser da moto na hora que a pessoa desce. Não faz sentido ser da moto na hora que a pessoa desce. Mas e o destrutor da moto? Se por acaso a moto for destruída com uma pessoa dentro, será que eu devo deletar a pessoa? A responsabilidade da moto deletar a pessoa?
Porque se a pessoa ainda está dentro da moto e a moto saiu do escopo, é porque, sei lá, eu acho que esqueceram de deletar, então eu vou deletar. Então, essa é a questão que vai exigir a maturidade no processo de organização de um software maior, né? Claro, maior do que o nosso exemplo bem simples aqui. Mas a ideia é, se você vai ter que ter alguém que vai ficar responsável pela posse dessa entidade, e é esse alguém que vai gerenciar o tempo de vida dela. Por exemplo, eu teria, no nosso caso, um repositório de pessoas, um gerenciador de pessoas. Toda vez que eu quisesse uma pessoa, eu criaria essa pessoa, guardaria ela no repositório, e o repositório de pessoas é que teria a posse dela e seria responsável por deletá-la. Entende? Então, assim, esse é o nível de necessidade de deixar claro de quem é a gestão. Porque, por exemplo, olha que coisa simples aqui. Beleza, subiu. Só que, e se por acaso ele não conseguir subir? Que o subir pode dar errado, sim ou não? Então, se o subir der errado, esse bloco, essa pessoa que foi criada aqui, já teve vazamento de memória. Olha aí, ó. Já teve vazamento de memória. Vou fazer aqui o descer. No descer, eu vou manualmente apagar minha memória. Vou fazer o seguinte. Vou pegar a pessoa com o descer e se por acaso for diferente de nulo, eu deleto. Se P for diferente de nulo, eu deleto. Aqui ficou de boa, né? Desci a pessoa da moto, se tinha alguém na moto, aí eu deleto a memória. Mas aqui no subir, se por acaso essa pessoa não sentar da moto, eu já perdi memória aqui. Então, o que seria assim o certo? Eu crio a pessoa, tento fazer ela subir. Se por acaso isso daqui não der certo, se por acaso isso daqui não der certo, se eu não conseguir subir essa pessoa, como a memória é responsabilidade da main, o que é que eu já tenho que fazer aqui em seguida? Deletar o P. Se o meu código acabar e a pessoa tiver subido na moto e não tiver descido na moto, a pessoa está na moto, vai ter vazamento de memória, porque a moto não está fazendo a gestão. Então, na hora do exit, o que é que eu deveria fazer? Não foi a main que criou? Responsabilidade da main destruir. Então, o meu exit faz o quê? Pega a pessoa e apaga a pessoa antes de acabar o código. Tem alguém na moto? Se tiver, eu deleto essa pessoa. Agora sim, agora eu tenho um código sem vazamentos. Todo mundo que subiu, eu verifico se conseguiu subir, se não, eu devolvo. Se ela descer, eu devolvo. Se o programa for finalizado e tiver alguém na moto, eu retiro e devolvo. Agora o meu código está funcionando direitinho. Só que isso daqui é um saco. Justamente porque isso é um saco, a gente vai aprender a usar uma ferramentazinha para não precisar fazer isso. Mas assim, eu precisava explicar o problema para que vocês entendam a importância da gestão de memória. Ficou claro isso daqui, galerinha? Então, claro que ele cega, né? Professor, é como o sol, eu olho e não vejo nada. Sol preto. Eu olhei para o sol para clarear a vista, pronto, foi preto para sempre. Ai, bora lá. Então, vamos aprender aqui uma outra ferramenta que é justamente para eu não precisar ficar fazendo os deletes. Existem três níveis de comunicação, né? O que está sendo dito, o não verbal, que a gente perde porque a gente não está se vendo, né? Que é a parte mais dominante da comunicação é a não verbal, e a subjetiva, que é o terceiro aspecto mais profundo, que nem todo mundo pega. Mas bora lá. Então, vamos pensar aqui em manager, os nossos gerenciadores de memória. Entendido o problema da alocação de memória,
a gente vai pensar em formas de resolvê-lo. Existem containers, né? Da mesma forma como é o vector, que guarda um bloco de vários elementos. Existe o vetor, existem a lista, e existem outros containers específicos, que a gente chama de... Eu esqueci o nome. Wrappers, né? Que seriam os... eu não sei como é. Como é que eu chamo isso em português? Os invólucros. Invólucros, acho que é invólucros. São formas de empacotar a minha informação. Tudo bem? Então, os meus invólucros, eu tenho vários. Vários. Por exemplo, eu tenho um invólucro chamado qualquer coisa, onde eu poderia, por exemplo, colocar tanto um double quanto um int. Eu poderia... eu tenho um invólucro chamado optional, onde eu tenho algo que pode ser inteiro ou pode não existir. É a minha solução, por exemplo, para eu colocar um nulo ou não. Eu tenho um invólucro chamado reference wrapper, que eu posso fazer um vetor de referências, ao invés de um vetor de ponteiros, um vetor de referências, onde eu posso referenciar várias coisas, né? Esses invólucros, esses wrappers, eles ajudam a empacotar a minha informação, dando outros significados para ela. Existe um outro empacotador de informação, que é um gerenciador de memória, que a gente vai precisar do memory, e que ele é o seguinte: ele é uma memória estática, ele é uma variável estática que gerencia uma memória dinâmica. Vamos exemplificar. Então, usando o memory, você pode criar um shared PTR. Um shared PTR é um shared, um compartilhado ponteiro, PTR. Um ponteiro compartilhado que gerencia a memória. Para que é que ele serve? Ele vai ficar verificando quem tem a posse da memória compartilhada junto com ele, e quando a posse da memória chegar a zero, quando ninguém tiver mais a posse da memória, o último que saiu do quarto apaga a luz. É assim que funciona a brincadeira. Por exemplo, vou fazer um ponteiro compartilhado capaz de guardar um inteiro, a memória de um inteiro. E eu vou inicializá-lo dando para ele a memória de esse endereço de memória aqui, que vai ser inicializado em 42. Então, eu tenho que o P é um gerenciador de memória, que gerencia a memória de um inteiro, que está guardando esse bloco de memória que foi criado com o new. O P vai conversar com o Q. Cria aqui um Q, que também é do mesmo tipo, e o Q também gerencia a mesma memória. Ou seja, P e Q enxergam a mesma memória. Vou criar aqui um W também, que também tem o endereço de Q. Ou seja, agora PQ e W gerenciam o mesmo bloco de memória. Se eu perguntar, ei, por acaso, quantas pessoas, use count, ei, quantas pessoas estão gerenciando esse bloco de memória? Se eu perguntar para P, para Q ou para W, a resposta vai ser a mesma. Ei, tem 3 pessoas gerenciando esse bloco de memória. Ele, legal. Então faz de conta que o W sai do jogo. Acabou o tempo de vida do W. Lembra que eles são variáveis de escopo. Beleza, na hora que o W sai do jogo, o W sai de escopo, o W olha para a contagem de referências e diz assim, ainda tem 2 pessoas referenciando aquele bloco de memória, eu posso ir em paz. Tchau, pessoal. Okay? Aí o Q sai do escopo. O Q sai do escopo e ele olha, a memória que eu gerenciava, tem quantas pessoas gerenciando ela? Compartilhando ela? Tem eu e outro. Então, beleza, eu posso ir em paz. E a memória que o P guardava sai do escopo, lembrando que são blocos de memória estático, né? Na hora que o P sai de escopo, ele verifica, tem quantas pessoas gerenciando esse bloco de memória? Só eu.
Então, se só eu estou gerenciando e eu vou morrer, eu vou levar a memória junto. Deleto o bloco de memória. E aí a memória é deletada. É assim que funciona um ponteiro compartilhado. Divertido? Legal? Então, você pode imaginar que o P, como é o último que vai sair do tempo de vida, é ele que vai gerenciar. Professor, isso daí é maravilhoso. Isso daí é tão... O desempenho do Shared PTR é tão bom quanto da memória crua? Com certeza não, porque aí você vai precisar de um processo de gestão, tá? O ideal é que ele não seja utilizado. Como assim? O senhor acabou de me colocar, me explicar uma coisa que eu não devo utilizar? É, porque existem outras soluções mais otimizadas. Por exemplo, junto com o Shared PTR, a gente teria alguns outros que a gente não vai utilizar, que seria o Unique PTR, que é o que tem o melhor desempenho de todos, mas o Unique PTR ele exige a compreensão do conceito de posse. Então, no Unique PTR, alguém e uma única pessoa vai ter a posse da memória. Então, enquanto aqui P, E e W tinham a mesma responsabilidade, a mesma posse, com o Unique PTR, você passa a posse da memória de um elemento para o outro. Então, você cria um ponteiro. Vou comentar isso daqui para não dar conflito. Você cria um bloco de memória, e se você quiser passar esse bloco de memória para outra pessoa, você passa também a responsabilidade. Deixa eu fazer assim. Ó, criei um ponteiro, um unique PTR que, só que eu estou dizendo para, estou dando um comando de mover. Então é como se eu estivesse fazendo o seguinte: em P eu coloco nulo e em Q eu coloco o bloco de memória. Então, aqui eu não tenho problema de troca de turno, literalmente. E isso daqui exige uma compreensão chamam de semântica movável, né? Quando vocês acharem os dois vizinhos comercial, seria semântica de move, né? De mover a memória de um canto para o outro. Isso daqui fez o C++ ficar extremamente mais otimizado em relação à gestão de memória e passagem de parâmetro. É muito legal essa parte aqui. Mas a gente não precisa disso. Porque o ideal é que fique claro quem é que faz a gestão da memória. É muito significativo, cara. Nesse caso aqui, com a sintaxe de move, a diferença de performance é muito mais significativa. Você tem que um código C++ bem otimizado é cerca de, sei lá, 5, 10% mais pesado só que um código em C. E você tem que o ganho em compreensão, em capacidade de manutenção é infinitamente maior, dependendo do caso, né? Então, assim, tem muita ferramenta boa para trabalhar com C++. E o último que a gente teria seria o WIC-PTR, std WIC-PTR. Então, o que é que o shared faz? Quando você tem um shared, dois shared compartilham a mesma memória. Então, se eu tenho dois shared, dois deles se sentem na posse do bem e os dois gerenciam mutuamente o bem. Se você estiver lá fazendo estrutura de dados e você quiser fazer todas as coisas lá com shared PTR, ao invés de utilizar o ponteiro cru, em alguns casos você pode ter um ciclo de uma coisa que depende de outra, que depende de uma. E aí você tem um ciclo que você não consegue resolver só com shared. Aí você precisa do weak. Professor, que diabo é o weak? Se você tem dois shared, eles compartilham a memória. Se você tem um shared e um weak, por exemplo, você tem um Q e você tem um P. Então, o Q tem a posse da memória, por exemplo, junto com o W. W e Q tem a posse da memória e o P, né, ele é só um observador, entendeu? Ele serve só para ver aquele bloco de memória, só para acessar o conteúdo, mas ele não entra na contagem de quantas pessoas gerenciam a memória.
E aí, com o wiki, você tem estratégias como, ei, esse bloco de memória ainda é válido? Se for válido, eu vou usar, entendeu? Bem legal. Você pode salvar um tipo observador do bloco de memória em um outro contexto, e antes de utilizar o bloco de memória pelo observador, você pode verificar, esse bloco de memória ainda é válido ou já deram delete nele? Entendeu? Então, você tem esse tipo de estratégia. Então, esses são os três principais. O shared, o unique e o weak. Ah, professor, como é que é a sintaxe para eu utilizar? Não, sim, funciona assim. Ele é só um visualizador. Ele é só um observador. E ele pode utilizar a mesma estratégia. Ei, esse bloco de memória ainda está vivo ou não? Professor, como é que eu posso inicializar? Cria um objeto desse tipo e dá um new no construtor para alocar o bloco de memória que ele precisa. É a primeira posse, a primeira forma. A atribuição é normal. Auto que, aqui foi o que a gente fez aqui. Tem um outro formato que é utilizando o make shared. Então, se você tem um construtor, você pode utilizar um make shared de inteiro, 42. Isso vai te criar, vai te retornar um shared PTR de inteiro inicializado com o valor 42. Pronto, são essas duas formas. Você cria e passa o construtor, ou você dá um make shared e isso já te retorna o teu ponteiro. Essas duas formas aqui. Tudo bem? Bora utilizar isso daqui na moto? Então, eu fiz aqui a moto, copy, move carro.cpp para moto.cpp, copy moto.cpp para moto raw.cpp, moto crua. Então, vamos alterar agora a nossa moto para utilizar o shared PTR. Então, aqui, ó, vocês vão ver que é muito fácil. Ao invés de utilizar um person asterisco, eu vou utilizar o quê? Ao invés de utilizar um person asterisco. Não vou usar mais um ponteiro para pessoa. Eu vou utilizar um shared PTR de pessoa. A sintaxe não muda. A sintaxe de shared PTR é a mesma sintaxe de ponteiro. Só que agora nem mais preciso fazer delete, né? Sintaxe é a mesma sintaxe de ponteiro. Subir na moto. Então, não vai subir um person asterisco, e aqui eu também não recebo um person asterisco. Todo canto que eu tinha person asterisco, agora eu vou ter um shared PTR de person. Aqui, aqui, e todo o resto permanece igual. Aqui eu também não devolvo um person asterisco, devolvo um shared de pessoa. O resto não muda. Aqui eu também não recebo um person asterisco, um shared PTR de pessoa. Só que agora eu não preciso mais fazer o delete. Aqui eu também não preciso mais fazer um new, né? Eu posso, olha, agora que muda uma coisinha. Vou fazer o seguinte. Posso, mas eu quero manualmente para poder colocar alguns detalhes. Tá vendo esse new? Eu posso trocar a chamada do new por esse carinha aqui, ó, pelo make shared. Ao invés de dar um new person, eu poderia fazer manualmente. Vou fazer um new person e esse new person eu vou colocar dentro de um shared PTR de person e vou passar aqui como o construtor. Poderia fazer assim, tá? Manualmente, shared PTR de person. Eu incluí o memory, incluí. Shared PTR de person.
Só que esse cara aqui também é um shared PTR. Só que aqui eu estou me repetindo muito, ó. No fundo, a única coisa que eu quero é criar uma nova pessoa dentro de uma memória compartilhada. Então eu posso trocar isso tudinho aqui por make shared de person, e aí eu passo os parâmetros do construtor. Olha que legal. Então, isso daqui já me dá o que eu quero. E aí, como eu já tenho, eu posso colocar aqui no alto. Só que se eu não vou mais precisar dar o delete e o meu subir não tem mais problema, eu posso já jogar isso aqui direto para o subir. Moto.subir. O meu descer, eu também não preciso mais guardar a referência, porque eu não preciso mais deletá-la. E não é moto, né? É bike. Ó. O subir não está esperando um shared PTR de pessoa? Pois foi exatamente o que eu criei com o make shared. E aí eu passo para o make shared os parâmetros do construtor e ele dá o new para mim e já cria o objeto de memória compartilhada. Legal? Você não tem que dar o delete. O delete é dado automaticamente quando você não sai da contagem. Você pode imaginar que quando aqui você está usando o bloco estático, tá, Jonathan? Então, cada entidade vai pensar vai ser ele vai pensar, será que sou eu que tenho que apagar a luz? Então vamos lá. Criei um bloco de memória compartilhado, gravei aqui em P. Aí eu estou fazendo a atribuição. P recebe Q. Então você imagina que P e Q vão conversar e eles vão trocar figurinhas e agora os dois sabem qual é o bloco de memória que eles estão gerenciando e eles compartilham um espaço de memória que contém quantos elementos estão acessando aquele bloco. Então, tanto P quanto Q sabem que existem dois elementos gerenciando aquele bloco. Criei agora o W. Tanto P quanto Q quanto W sabem que existem três elementos gerenciando aquele bloco. Se eu perguntasse para qualquer um dos três quantas pessoas estão gerenciando esse bloco, ele diria três. O W vai sair da sala. O W olha, quantas pessoas estão gerenciando o bloco? Três, beleza, não sou eu que apago a luz. O Q agora vai sair da sala. Na hora que o W sai, ele só decrementa a contagem de gerenciadores. Então, se tinham três, na hora que ele sai, ele decrementa, agora são dois. O Q vai sair da sala, o Q vai ser desalocado. O QV, beleza, ainda tem dois, eu vou sair da sala, agora tem um. O P vai sair da sala. Na hora que o P vai sair da sala, ele vê quantas pessoas tem gerenciando o bloco de memória. Só tem um, ele. Então, como ele é o último a sair da sala, ele apaga a luz, ele é que vai lá e dá o delete no bloco de memória. Era isso, Jonathan? Então, a sintaxe do shell de PTR é a mesma sintaxe do ponteiro. Você utiliza da mesma forma, você compara com nulo da mesma forma, você acessa utilizando seta da mesma forma, então é equivalente, é tudo igual. A diferença é que você não cria mais um person asterisco, você cria um shared PTR de pessoa. Você não vai mais usar asterisco aqui em canto nenhum, a não ser para manipular. Por exemplo, como ele é um ponteiro, você transforma ele em pessoa utilizando o asterisco. Como ele se comporta como ponteiro, você acessa um dos dados dele, this seta person, seta age, utilizando seta. Ele se comporta como um ponteiro. Então, é muito mais simples. E aí, é legal? Gostaram? Professor, eu posso usar essa estrutura de dados? Pô, se o seu professor não disser que não pode, se o seu professor não disser que não pode, então você pode. Exato. O Unique PTR também é muito legal, mas eu não vou eu não vou
mostrar ele aqui não, porque o Shared resolve a nossa situação e a chance de dar erro é extremamente menor. Só vai dar erro um ou outro, assim, em casos bem complexos de estrutura de dados, que você vai ter a dependência cíclica, mas aí depois você estuda por você mesmo. Tudo bem? Para que serve isso? Para a gente não ter vazamento de memória e para a gente não ter vazamento de memória e para a gente conseguir passar memória de escopo para dentro do código. Tudo bem, então vamos fazer o seguinte: a gente agora vai para a segunda parte da aula, que seria manipulação desses elementos dentro de vetores, tanto vetores de tamanho fixo quanto vetores de tamanho variável. Vamos dar um break de 5 minutos? Queria se fosse uma goteira no teto do teu banheiro, se não tinha problema. Bora lá. Eu digo isso não. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 5 minutos só para poder esticar as pernas e pegar uma água e a gente volta de novo, 5 minutos contados no relógio. Pode ser? E aí a gente vai entrar no outro exemplo, que vai ser um pouquinho denso, mas vocês estão no ritmo bom. Então, em 5 minutos a gente se vê. 1, 2, meia aí, valendo.
5, 4, 3, 2, 1. 5 minutos. Então vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Para esse nosso próximo exemplo de agora, eu vou precisar desenhar. Então vamos nós. Todo mundo comigo? Já voltaram do descanso eterno? Professor, nem saí, fiquei aqui com medo do senhor. Professor, me dê mais 5 minutos para o meu café ferver. A galera foi embora mesmo, ó. Então, então vamos comigo. Então vamos imaginar aqui qual é o nosso problema. E aqui eu queria... A gente vai utilizar os ponteiros compartilhados para ficar jogando as pessoas de um lado para o outro. Só que eu quero que a gente perceba a diferença que os meus vetores vão fazer na representação dos dados. Então, imagina que você tem a fila de espera. Você está chegando num banco para ser atendido. E aí, nesse teu banco, você tem... Você tem a fila de espera do banco. Peraí que eu estou usando a ferramenta errada. Não quero o quadradinho. Você tem a fila de espera no banco e o banco tem uma quantidade de caixas fixo. Então, vamos imaginar que cada quadradinho desse vai ser um caixa. Então, você pode imaginar aqui que o teu banco vai ter 4 caixas e os clientes vão chegar. Então, vai chegar aqui o primeiro cliente, a Ana, e depois chega o segundo cliente, alguém começa com B, o B, então, o Caio, o Bruno, e depois do Caio chega o Bruno. Então, o caixa 1 diz, o caixa 1 diz, caixa 1 livre, e aí a Ana vai sair da posição dela e vai aqui para o caixa 1. E aí, quando ela faz isso, a fila daqui automaticamente anda. O Caio assume a primeira posição da fila e o Bruno assume a posição da fila. E o caixa 0 diz, caixa 0 livre, aí o Caio vem para o caixa 0 e o Bruno vai para a primeira posição da fila. Aí o caixa que estava a Ana finaliza o atendimento, a Ana pega e vai embora. E aí o caixa 1 diz, caixa 1 livre, o Bruno que está aqui, vem para cá. Simples. E aí vai chegar aí a Xuxa, X, e depois vai chegar aqui a Vanessa, e aí caixa 2 livre, aí a Xuxa vai para o caixa 2. Finalizar atendimento no caixa 1, aí finalizou o atendimento no caixa 1, o Bruno vai embora. Finalizar atendimento no caixa 0, Caio vai embora. Chamar pessoa no caixa 2, 0, caixa 0, caixa 1, caixa 2, caixa 3. Então, chamando gente no caixa 2, eu vou pegar, pegar a Vanessa e trazer para cá. Pronto, entenderam? Está compreendido qual é o nosso modelo aqui de trabalho? Moleza, né? Então, vamos modelar aqui o nosso modelo de trabalho. Codebanco.cpp. Code memory. Vou ter a pessoa e na pessoa eu vou colocar só o nome. Plus person. String name.
Vai, Copilot. Beleza, então a minha pessoa aqui é só o nome mesmo, só para... Só o... E bora aqui para o banco. Quais são os atributos do meu banco? Ok, então eu tenho os caixas e eu tenho, vamos chamar aqui de uma fila de espera, tudo bem? Então eu tenho caixas e eu tenho a minha fila de espera. Qual é o tipo dessas entidades? Caixas é uma pessoa? Caixas não é uma pessoa. Caixas é um vector de pessoa? Só diferenciar aqui a ideia de vetor para lista, tá? Quando você tem um vector, você pede um vector de tamanho 50. Você cria um espaço contínuo na memória, capaz de guardar 50 desses elementos. Não. Só um instante, Jonas. Então, um vector é isso daqui, ó. Então, o que é fácil no vector? No vector é fácil eu inserir no final e eu remover do final. Inserir no começo exige, já que o espaço é contínuo, que eu pegue todo mundo e mova uma posição para... e eu movo uma posição para frente para eu ter espaço para eu colocar alguém aqui no começo. Remover do começo é ruim porque exige que eu puxe todo mundo de volta. Então, o meu vector ele é bom quando eu quero ter acesso aleatório, me dá o elemento número 200. Beleza, eu sei qual é o tamanho de um elemento, então eu sei exatamente em que posição da memória está o 200, eu vou lá e pego a posição, o elemento 200. Então, o meu vector me dá esse acesso de casinha aqui. Isso daqui a gente chama de acesso aleatório. Tá? Ele me permite acessar qualquer elemento do vector diretamente. O que aqui é ruim? Ruim quando eu preciso inserir no meio ou remover do meio. Tá? O que é uma lista? Numa lista, cada elemento ele é independente. Eu crio o primeiro elemento, aqui é o início da lista. Do meu primeiro elemento, eu pulo para o meu segundo elemento. Do meu segundo elemento, eu pulo para o meu terceiro. Do meu terceiro, eu pulo para o quarto. Do quarto, eu pulo para o quinto. Do quinto, eu pulo para o sexto. Esses elementos podem estar em qualquer lugar da memória. Qual é a vantagem da lista? Vantagem da lista, porque se eu precisar inserir um elemento em qualquer lugar, ou remover de qualquer lugar, é fácil. Por exemplo, eu quero inserir um elemento bem aqui. É fácil, ó. Crio o elemento, basta eu dizer que agora vai ser daqui para cá e vai ser daqui para cá. Eu não preciso mexer com vários elementos, como era no caso do vetor. Basta eu fazer uma única alteração. Qual é o problema da lista? Se a gente pode chamar de problema. Na lista a gente não tem acesso aleatório. Eu não tenho como dizer, eu quero a posição 200. Tudo bem? 1, 2, 3, ele vai andando de 1 por 1 até chegar no 200. Se você precisa alterar no meio ou no começo, e não precisa de acesso aleatório, a lista é o que você quer, e não o vector. Então vamos imaginar aqui. No caso dos caixas, isso daqui faz mais sentido ser o quê? Um vetor ou uma lista? Os caixas. Os caixas, ele precisa de acesso aleatório. Precisa saber acessar o elemento 2, acessar o elemento 1, acessar o elemento 3. Ok? Eu não vou ficar inserindo e removendo
caixas, tipo, não vou criar um caixa a mais aqui do nada, criar o caixa 4, ou eu vou precisar criar um caixa novo aqui e empurrar todos os outros caixas para lá. Então, como eu preciso de acesso aleatório e o tamanho não muda, eu preciso de um vector. Deixa eu só atender minha esposa aqui, pessoal. Dá um segundinho. Beleza. Mas nesse caso aqui da minha lista, né, da minha lista de espera, vocês podem ver que os elementos eles vão chegando numa ponta. Eu vou adicionando elementos e eu vou removendo os elementos. Aqui faz sentido eu pegar um elemento e dar um erase numa posição. Esse cara eu quero tirar para que a minha lista diminua. Eu vou adicionando numa ponta e vou pegando da outra ponta. Espera aí que eu vou atender o telefone. Perdão, a quebra de ritmo. Bora lá. O que significa eu dizer que esse caixa está vazio? Isso daqui é um vector de quê? Quase. Isso daqui não é um vector de pessoa. Se eu digo que é um vector de pessoa, significa que todos esses elementos aqui são estaticamente pessoas. E eu não quero que eles sejam pessoas estáticas. Eu não quero copiar o conteúdo da pessoa para o conteúdo que está aqui. Aí eu poderia dizer que seriam ponteiros para as pessoas, porque eu guardaria referência do objeto pessoas. Só que a gente já entendeu que se eu colocar como ponteiro para a pessoa, eu vou ter que ficar gerenciando isso. Então eu posso colocar aqui esses carinhas aqui, eles são vector de shared ptr de pessoa. Como é que eu digo, nesse caso, então, que o caixa 1 está vazio? O que é que significa dizer que o caixa 1 está vazio? É eu dar um erase, é eu arrancar, dizer assim, arranca esse caixa e vai embora, para ficarem só 3 caixas? Faz sentido isso? Tipo assim, você dizer que uma cadeira do carro, o cara levantou e foi embora, ele levou a cadeira nas costas, só tem 4 cadeiras no carro agora? Exato. Então, dizer que isso está vazio é colocar no PTR bem aqui. Então, esses elementos, eles podem ter uma pessoa ou podem ser nulos. Ser nulo significa que não tem ninguém. O que é totalmente diferente dessa abordagem bem aqui. Como é que eu pego essa pessoa que está aqui e coloco na posição 1? Eu vou dar no PTR para a posição 0 aqui? Não faz sentido, né, eu colocar no PTR bem aqui. Eu tenho que literalmente arrancar essa pessoa do vetor, né? Diminuir em 1 o tamanho do vetor. Se o vetor agora tinha 3, eu vou diminuir e só vão ter 2, porque eu vou literalmente arrancar a pessoa, arrancar o objeto de lá e diminuir o tamanho do vetor.
Então, por exemplo, eu posso dizer que caixas na posição... Consegue, mas assim, não faz sentido. Porque se você só move a memória, aqui vai ficar nulo. Você não quer que aqui fique nulo. Você quer acabar mesmo, entendeu? Então, a primeira coisa que você vai fazer é copiar essa informação. Você vai dizer que caixas na posição 1, que é justamente quem ele é, caixas na posição 1, vai receber o quê? Vai receber o primeiro elemento da espera. Espera na posição 0. Só que, se espera for uma lista, você não usa 0, porque você não pode usar índice na lista. Você pode dizer que é o primeiro elemento da lista. Espera, ponto, pronto. Caixas na posição 1 recebe o primeiro elemento da lista. Mas agora você tem que, se aqui era Amanda, então você vai ter a Amanda aqui. E a Amanda aqui também. O que é que falta fazer agora? Eu me livrar desse cara que está bem aqui. Então, você pode também dizer que espera, ponto, me livrar do primeiro elemento. Como você está numa lista, é fácil se livrar do primeiro elemento. O vector você tem o pushback e o popback. Na lista, além disso, você também tem o push front e o pop front. Você quer remover da frente, você dá um pop front. Professor, funciona com vector? Funciona. Conceitualmente não é a estrutura ideal. Funciona, funciona. Ao invés de dar um pop front, você faria o quê? Espera, ponto... Não, porque você já viu, né? Espera, ponto, erase, o begin, espera, ponto, begin. Você mandaria remover o primeiro elemento. Mas na lista é muito mais fácil. É só dar um pop front, você se livra do elemento da frente. Só que se você só vai fazer isso, se, no caso, se o caixa estiver vazio e a lista não estiver vazia. O caixa estar vazio significa caixa 1 diferente de nulo, essa posição do caixa. A lista não está vazia significa espera.size for maior do que 0. O que significa finalizar o atendimento no caixa 2? Finalizar o atendimento no caixa 2 é só vir bem aqui e colocar nulo. Eu sei chamar uma pessoa para o caixa, eu sei finalizar o atendimento e eu sei inserir uma pessoa na fila de espera. Inserir uma pessoa na fila de espera é só criar o objeto pessoa, é o Richardson. Cria o objeto pessoa e coloca ele no fundo da fila de espera, que seria uma operação de pushback. Tá claro o nosso exemplo, galerinha? Vamos implementar, então. Então, o meu vector vai ser um vetor de shared PTR de pessoa. A minha lista de espera vai ser um list de shared PTR de pessoa. Ok. Vou inicializar. Inicializar tudo vazio. Tenho que inicializar. E agora, bora para os meus métodos. Não. O que é que eu tenho que fazer obrigatoriamente na inicialização, que eu esqueci aqui? Alguém consegue sacar? Do jeito que está aqui, eu não tenho ninguém na fila de espera, porém, eu também não tenho nenhum caixa, né? Então, por exemplo, eu poderia inicializar perguntando qual é a quantidade de caixas. E se eu preciso da quantidade de caixas,
Eu não vou fazer isso. Eu vou inicializar colocando vários no PTR, porque os caixas começam vazios. Isso seria a forma manual de fazer. Se eu tenho 4 caixas, eu vou dar 4 pushbacks vazios no vetor de caixas. E aí eu vou ter 4 posições. Agora que eu tenho 4 posições, eu posso endereçá-las usando 0, 1, 2 e 3. Se não, eu tentaria acessar o caixa 3, que sequer existiria. Faz sentido isso daqui? Primeira coisa que precisa criar é o meu vetor e preencher o meu vetor, porque o meu vetor começa fixo. O meu vetor, se tem 4 caixas, ele já começa com tamanho 4, tudo nulo. Diferente da fila, a fila começa de tamanho 0. A fila aumenta e diminui. O meu vetor nem aumenta nem diminui. O que ele faz é assumir o valor de uma pessoa ou se tornar nulo. Outra forma de fazer isso é o seguinte, é usando o construtor do vector. Eu posso dizer que caixas vai ser inicializado com quantidade de caixas, elementos, e todos os elementos vão ser no PTR. Aqui não é pessoa, é person. Beleza. Agora bora para os métodos. Qual é o primeiro método que eu tenho? Eu não vou precisar de destrutor, porque eu não tenho nada de dinâmico, estático, nada dinâmico, tudo estático. Aí eu vou fazer aqui o entrar. Entrar recebe uma pessoa. Só que vai ser aqui entrar no banco, né? Para entrar no banco, a única coisa que eu vou ter que fazer é colocar a pessoa na fila de espera. O que tu tá reclamando? Tá precisando de um ponto e vírgula onde? Ah, tá. Sobrando aqui um ponto e vírgula. Basta botar a pessoa dentro do banco. Botar a pessoa no banco é fácil, né? Espera. Gosto de usar o desse. Espera, ponto. Pushback. Vou colocar ela no final da lista de espera. P. Olha que moleza. Professor, tanto faz eu utilizar assim ou utilizar daquele jeitinho, const static, tanto faz. O vector vai fazer a cópia para dentro do vetor, então não faz diferença não. Beleza, ó. Peguei a pessoa e coloquei a pessoa no final da lista de espera. Tem alguma forma disso aqui dar errado? Não. Só jogar no final da lista de espera. Não precisa verificar se a lista é vazia, se a lista não é vazia. Não existe limite de pessoas que eu posso colocar no banco, então entrar é moleza. Então, bora aqui fazer um chamar caixa. Chamar caixa, eu não preciso de nenhum parâmetro, né? Preciso sim, preciso dizer qual é o caixa que vai chamar. Int índice. O que é que pode dar errado aqui? No chamar no caixa. Tem 3 coisas principais que podem dar errado. Não, aqui eu estou dizendo, chamar no caixa 1. Não aparece aqui a luzinha, né? Caixa 3, aí o cara que vai tá na frente da fila vai para o caixa 3. Só que isso pode dar errado. Quais são os 3 casos que pode dar errado? Mas está aí o poder da abstração. Exato. Nunca aconteceu não de aparecer caixa 3, aí você chega e já tem uma pessoa no caixa 3. A primeira coisa que pode acontecer é se esse caixa ainda tem gente. Como é que eu faria esse teste? Se esse caixa, se des.caixas na posição índice for diferente de no PTR, ainda tem gente no caixa. Antes disso, eu, por exemplo, poderia estar pedindo uma posição, um caixa que sequer existe. Então, eu vou testar aqui, né? Qual é o caso que isso pode dar errado? Se índice
for menor do que zero, ou índice maior ou igual ao limite, eu estou te chamando para uma posição que não existe. Caixa inexistente. É o outro caso que também pode dar zero. Pode dar errado. Ego Copilot já sacou. Copilot traíra. Deixa nem os caras fazerem. Ué, professor, se você chega, mas não tem cliente, bugou. Exato. Ó. Você está pedindo, mas a fila de clientes está vazia. Então, esse cara. Se não, é isso mesmo, Copilot, que você pensou aí. Se não, eu tenho que mover o cara que está na ponta da fila de espera para essa posição do caixa. Então, caixas dessa posição recebe a ponta da fila de espera, o front. O front também existe para o vector, tá? O vector também tem o front e o back. Então, o front é o 0. E o back é o último. Existe. Só que além disso, é o que a gente já viu, né? Eu preciso tirar o cara que está na frente, que senão eu não estou movendo ele de verdade para lá. Tá? Então, pronto, agora está finalizado. Recebe a primeira posição no caso, né? Exato. Espera ponto front. Na fila não existe isso daqui, ó. Espera na posição 0. Não existe. Uma lista não trabalha com índices. Mas se eu quisesse o elemento... Se eu quisesse o elemento 0 sem usar o front, você poderia dizer des.espera.begin. Né? Isso daqui seria o primeiro. Ah, professor, esse daqui é o primeiro, mas se eu quisesse o terceiro, você teria que começar do primeiro e andar até chegar no terceiro. Você poderia dar um std next. Anda a partir do primeiro aí, 4 posições. Anda a partir do primeiro 4 posições, eu quero a pessoa que está nessa posição. Você perceba que não tem acesso aleatório, eu não posso simplesmente pular para a posição 4. Se eu quero um elemento específico, eu pego o iterador para o primeiro elemento, mando ele andar 4 e me retornar a nova posição e pego a pessoa que está lá na 4ª posição. Percebem como é diferente do vector, que eu tenho acesso direto? Então aqui é mais fácil escrever, pronto. Beleza, os outros casos são os mais fáceis, né? Como seria chamar todos, chamar em todas as caixas, mas não. Eu quero Boolean finalizar atendimento. Atendimento. Finalizar atendimento no caixa tal. Int índice. Então, para finalizar atendimento, o único teste que eu tenho que fazer é se o caixa está vazio ou não, né? Então, se por acaso o índice existe ou não, caixa inexistente. Se por acaso o caixa índice for igual a nulo, eu não tenho como finalizar o atendimento, o caixa está vazio. Se não, eu não vou mandar a criatura para a fila de espera de novo. Ele já terminou o atendimento, ele pode ir para casa. Então, para ele ir para casa, eu só coloco caixas na posição índice igual no PTR. O ideal é que eu me livre dessas funções repetidas. Aí eu crio aqui eu crio aqui uma variável boolean testar índice. Testar índice. Né? Eu não tenho que ficar fazendo. E aí, ao invés de ficar fazendo isso, eu posso só se não.
É melhor validar índice do que testar índice. Pronto, então eu tenho finalizar atendimento, eu tenho chamar no caixa e eu tenho entrar, tenho tudo que eu precisava fazer e nosso código ficou completo. Se eu quisesse agora, bastava fazer o loop de interação para ficar mandando os clientes para o caixa e vendo o estado do meu banco, né? Por exemplo, voltaria aqui um toString legal para poder mostrar todos os caixas e mostrar os clientes na fila. FreeEnd, OS Stream. Vai! Aqui primeiro eu vou colocar todos os caixas. Vou colocar o seguinte, vou colocar um tracinho, espaço, e aí eu vou colocar um tracinho entre eles. E aí agora, depois de colocar todos os caixas, eu dou um /N, boto a espera e coloco a fila de espera todinho. Se eu quisesse, dava para colocar os índices também, né? Índice 1, 2, 3, 4, 5. Só que os caixas é legal, dá para ter índice. Mas aqui você teria que criar uma variável só para poder controlar o índice, porque você não pode utilizar o índice com a lista. Aqui você pode fazer o índice numa boa. Int i igual a 0, i menor do que int de b.caixas.size e mais auto caixa recebe b.caixas i e aí você imprime o i, dois pontos, só para aparecer 0 e é o nome da pessoa, o nome da pessoa. Só que aqui a gente tem um problema, né? Se o caixa tiver vazio, se tiver nulo, ele vai imprimir nulo bem aqui. Tá vendo? Ó? O caixa não pode ser nulo também? Aqui não pode ser nulo não, mas o caixa pode. Então eu vou fazer o teste. Vou aproveitar e fazer logo o teste bem aqui, ó. Ah, isso aqui vai dar errado. Se o caixa existe, caixa. Se não existe, string vazia. Acho que ele vai dar erro aqui. São tipos diferentes que ele retorna. É, exato. Os tipos são incompatíveis. Tipos diferentes. Então vou ter que fazer um if else aqui mesmo. Pronto. E dois pontinhos. Aí depois eu boto ou o caixa ou um tracinho. Se ele existe, eu vou colocar o nome da pessoa que está lá. Se não existe, eu vou colocar 4 tracinhos. Depois disso, eu vou colocar para fechar o espaço. Vai aparecer 1, o nome da pessoa, 2, o nome da pessoa, 3, os 4 tracinhos, e aí no final a gente tem os clientes. Bora criar o banco agora. Eu tenho banco. Nosso banco vai ter 3 caixas. Agora eu preciso inserir as pessoas. Banco.entrar. Coloquei o João no banco, a Maria no banco, o Pedro no banco, e o José no banco, e o Paulo no banco. Agora vamos chamar o povo. Beleza. Chamei o João para o caixa 0, Maria para o caixa 1, Pedro para o caixa 2. Se eu tentar chamar mais alguém para o caixa 0, vai dizer que não pode, né? Porque isso aqui vai dar caixa ocupado. E agora vamos só finalizar o atendimento? Não. Finalizar o atendimento. Finalizei o atendimento caixa 0, finalizei o atendimento caixa 1. É muito divertido, cara.
E agora bora mostrar. Mostrar. Perfeito. Ih, um monte de erro aqui. Esqueci os returns. Então, no caso de finalizar atendimento, isso daqui tem que retornar true. No caso de chamar no caixa, esse daqui também retorna true. Esse aqui é void, esse aqui é void. E o validar índice já tem. Bora tentar de novo. Dá um monte de erro. Ele está reclamando desse carinha bem aqui. Shared PTR, shared PTR. Ele está reclamando desse cara bem aqui. Quando eu fiz isso, shared PTR de caixa, será que eu coloquei os linha 70, tá reclamando, bora na linha 70. Ele está reclamando na hora que eu mando imprimir o caixa. Que eu mando imprimir a pessoa. Não tem o método de imprimir pessoa lá na pessoa? Ah, tá errado. De alguma forma, OS Stream. Por que tá errado, eu não sei. Agora tá faltando só o errinho do int na linha 23. Beleza. Por que é que a espera tá saindo assim? Porque eu estou esquecendo de transformar de endereço para cliente. Para todos os clientes, tem que mostrar o cliente. Beleza. O José e o Paulo. Ficou faltando só a quebra de linha aqui no final. Então, os dois que entraram, que estavam no começo, no primeiro, já saíram, e por isso que só tem o Pedro sendo atendido, que foi o terceiro, e o José e o Paulo esperando, que eu não chamei para o banco. Tudo sucesso, meu povo. Exemplo entendido, ponteiros compartilhados bombando. Então, vocês vão ter duas atividades para poder exercitar isso que a gente viu hoje, que são o pula-pula e o cinema. Ambos são bem simples. O pula-pula é a mesma coisa que a gente fez, tanto o pula-pula quanto o cinema, só que cada um é um pequeno problema. Então, no pula-pula, você tem uma classe trampolim e uma classe criança. Então, quais são os métodos que você vai fazer? A criança, ela chega na fila para entrar no pula-pula. São duas filas, na verdade, são duas listas. Então, a criança chega para poder brincar no pula-pula, ela vai para a fila de espera. Quando o dono do brinquedo chama, cada vez que ele chama, uma criança que está na fila de espera vai para o pula-pula. Chamar criança. Chamar criança. Aí outra criança está na fila de espera. Aí vai chamando. Quando é na hora de sair a criança, você vai tirar a criança. Você tira o cara aqui da tampa e volta para o final da fila de espera, porque criança é assim, pula-pula, né? Eles saem para voltar para o final da fila de novo. E aí você tem dois métodos, você tem basicamente esses métodos aqui, né? A gente teria o método chegar, no pula-pula, que recebe uma criança, no caso aqui um shared PTR. Você teria o entrar no brinquedo, né? O sair do brinquedo. E o papai chegou. Papai chegou, você recebe o nome da criança. E aí, pelo nome da criança, você vai sair caçando onde é que a criança está.
Onde ela estiver, você tem que retirar ela de onde ela quiser. De onde ela estiver e tirar ela do brinquedo. Entrar, chegar, sair, entrar um, sair um, entra, sai o que entrou primeiro e o papai chegou, você procura nas duas listas, porque ambos aqui são lists, porque você chega no começo e entra no final, e sai do final. Então aqui é bem simples. É basicamente o que a gente fez, só que manipulando duas listas. O cinema também é bem parecido com isso. No cinema você tem uma fila de cadeiras. Então, quando você inicializa o cinema com 10 cadeiras, você já vai ter que inicializar o vetor com 10 posições. E aí você vai fazer as reservas, reserva, e aí quando você faz a reserva, você recebe uma pessoa e uma cadeira, né? A pessoa está reservando cadeira tal. Então você vai ter que ver se a cadeira está vazia, né? Se não tem ninguém para lá. Supondo que a cadeira esteja vazia, aí você vai colocar essa pessoa aqui na cadeirinha. O outro método que você tem seria o cancelar reserva. Cancelar por nome. Você vai procurar se em alguma dessas cadeiras tem essa pessoa com esse nome, e se tiver, você faz o quê? Você coloca nulo lá para dizer que está livre. Basicamente, reservar, cancelar. Vão ter mais algumas outras besteirinhas lá, por exemplo, antes de fazer a reserva, você vai ter que verificar se a pessoa já não está lá, que no meu cinema não pode a mesma pessoa pegar várias cadeiras. Mas aí é só isso. Vocês veem que é bem simples, né? Basicamente pegar o banco, que já era mais complicado, e quebrar em duas atividades simples só para vocês exercitarem aí os ponteiros compartilhados, o toString e tudo que vocês aprenderam, e dá para fazer de boa os dois para semana que vem. Sucesso, meu povo! Então, bom trabalho. Que a gente coloca nos dias 26, nada, Jonathan. Pode, se você fez os trabalhos que era para ter feito, aí vocês marcam lá. Mas nada. A do banco foi legal, né? Eu nunca tinha feito, não. Já tinha uma atividade de estrutura de dados com ele, mas eu só pensei em usar em PO. Acho que foi no domingo. Atividade legal para PO. Marca não, deixa em aberto, porque acabou não tendo atividade. Depois eu penso em pegar as atividades e utilizar como nota de presença, né? Porque vocês acabam tendo muitas horas de atividade, querendo ou não querendo. Bem mais do que seria se fosse uma aula normal. A gente que passa 6, 7 horas para fazer atividade. Pois um abraço, um cheiro, um beijo, um caranguejo e até a próxima.